Capítulo 10, a morte de Moisés. Deuteronômio 34, versículos 1 a 12. Moisés morreu no Monte Nebo. Porém, antes de sua morte, Deus lhe mostrou toda a terra santa. Deuteronômio 34, versículos 1 a 5. O próprio Deus o sepultou. Deuteronômio 4, versículo 6. Na verdade, nós não sabemos, a Bíblia não descreve, tá bom? Ninguém viu ele sendo sepultado. Mas não sepultar alguém era uma afronta muito grande, tá ok? Por isso, até no Apocalipse, as duas testemunhas não são sepultadas. O anticristo deixa os seus corpos expostos exatamente para afrontar, tá bom? O que elas pregaram ou Deus que elas anunciaram. O fato de ninguém saber da sepultura de Moisés tem levantado algumas especulações. Alguns acham que Moisés teria ressuscitado. Para isso, apegam-se a Romanos 5,14, que diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Tá bom? Então, esse texto ele é bem interessante. É um texto praticamente único na Bíblia, mas o que significa com Moisés a morte perdeu o seu reinado? Alguns interpretam que seria porque Moisés trouxe a lei. Só que a lei, na verdade, ela não trouxe o fim da morte, tá ok? Então os judeus acreditavam que Moisés ressuscitou, tinha até um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, tá bom? Eles acreditavam que Moisés ressuscitou. Prosseguindo, dizem que Moisés foi o primeiro a vencer a morte ressuscitando, porque Enoque não provou a morte. Também citam Judas, versículo 9, que diz: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, na versão revisada da imprensa bíblica brasileira, eles dizem que essa contenda dá a entender que o corpo de Moisés foi guardado para que ressuscitasse em momento oportuno. E por fim citam a transfiguração. Então o que é isso? Esse versículo de Judas, ele foi tirado de onde? Ele foi tirado de um livro chamado Assunção de Moisés, um livro apócrifo. Um livro apócrifo não significa que tudo que está escrito nele é mentira, tá bom? Um livro apócrifo significa que ele não é inspirado por Deus, ele é sem inspiração, ele pode conter erro. Por que eu estou falando isso? Se Judas cita essa parte do livro apócrifo, que fala da ressurreição de Moisés, essa parte é verdadeira. Senão, Deus não inspiraria Judas para citar, tá ok? Essa parte desse livro apócrifo e dessa tradição judaica. E por que eu citei Mateus capítulo 17, versículos 3 e 4? Quando um espírita nos questionam, tá bom? Sobre a aparição de Moisés e Elias, qual a resposta que nós devemos dar? Nós evangélicos descartamos a possibilidade, segundo a Bíblia, tá bom? De um espírito voltar a esse mundo, espírito de qualquer morto, tá ok? Então eles falam o seguinte: olha, e Moisés e Elias? Bom, Elias é até mais fácil nós explicarmos, porque Elias, ele não morreu, ele foi levado, tá bom, numa carruagem de fogo. E Moisés? Moisés é retratada a morte dele, tá bom? Apesar que ninguém viu, é dito que Deus o sepultou. Porém, tem essa tradição judaica, tem esse livro apócrifo, e Judas falou que Moisés, que houve uma luta entre o arcanjo Miguel com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Lá na história do livro Assunção de Moisés, tá bom? Após essa luta, por que Miguel estava preservando o corpo de Moisés? Porque Moisés seria ressuscitado. E segundo esse livro, Moisés ressuscitou e foi assunto aos céus. Bom, dizer para vocês, pessoalmente, eu acredito que seja verdade realmente que Moisés tenha ressuscitado. Porque senão eu não poderia pregar mais que os mortos não voltam a este mundo. Alguns tentam argumentar que, na verdade, Moisés não apareceu no Monte da Transfiguração, que foi apenas uma visão. Isso não é verdade. Moisés apareceu mesmo. Inclusive, a Bíblia descreve o tema que eles conversaram. Moisés e Elias conversavam com Jesus um tema específico: morte
em Jerusalém. Tá bom? Então, se existia um tema específico, um diálogo, realmente Moisés e Elias apareceram ali. Nós teremos a oportunidade de estudar escatologia e, se eu for o professor, eu acredito que Moisés e Elias são as duas testemunhas do Apocalipse. Por isso que Deus teria preservado eles em vida para depois eles virem pregar também durante a grande tribulação por 3 anos e meio.